O painel regional com entrevistas importantes, discussões sobre a nossa região metropolitana e sobre o Brasil também. Conosco mais uma vez nessa edição do nosso painel Debates, ex-vereador da cidade de São Vicente, hoje atuando junto à liderança do PSB na Assembleia Legislativa, o nosso Caio França. Tudo bem, Caio? Prazer revê-lo. Olá, Buturão. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos os telespectadores aqui de Santa Cecília. Com a gente também a professora e cientista política Olívia Pérez, mais uma vez nos dá o prazer da participação conosco aqui no Debates. Tudo bem, Olívia? Tudo bem, boa tarde, Buturão, boa tarde, Caio França, e boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo. E completa aqui o nosso time, a nossa mesa nessa edição do Painel Debates, companheiro Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Orla, mais uma vez com a gente aqui também. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde, Edgar, boa tarde, Caio, boa tarde, professora, boa tarde especial a quem nos acompanha pela Santa Cecília TV. Para quem nos acompanha, sempre à sua disposição é o nosso telefone, né? O 30 17 91 10. Você liga, faz o contato aí com a nossa produção, participa com a sua pergunta, com o seu comentário, faz aí a sua crítica, tira as dúvidas a respeito dos assuntos que a gente coloca em destaque, coloca em debate aqui durante essa edição do nosso painel regional Debates, né? Após a edição do programa, o programa é encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube, você clica lá e tira aí também as suas dúvidas, revê algo que você achou interessante ou acaba vendo aí algo que você não pôde acompanhar durante a apresentação do programa. Em tempo real, você pode acompanhar pelo site da TV Santa Cecília também, o nosso Santa Portal, você clica lá no ícone painel regional e acompanha tudo que a gente está discutindo e debatendo em tempo real aqui na TV Santa Cecília, tá certo? E sempre compartilha conosco também pelo Facebook, né? facebook.com/painel regional. A gente destaca diariamente aqui os nossos parceiros aqui do dia a dia, o Jornal da Orla, que saiu com esta capa durante o final de semana, né, falando sobre o patriotismo em Cacos, né, o Dia da Independência, comemorado no último sábado, dia 7 de setembro. Em Cacos, Marcos Santana, que explicação que você tem para essa manchete aqui? Aproveitando que comemorando o 7 de setembro, né, o Dia da Independência do país, na verdade, como todas as outras matérias do Jornal da Orla, é um ponto de partida para uma reflexão um pouco maior dos temas importantes que afetam a vida de todos nós. No momento que o país enfrenta uma série de manifestações, as pessoas saindo das ruas pedindo mais direitos, né? Ao mesmo tempo, percebemos também que o brasileiro tem uma autoestima muito baixa e acaba cometendo no seu dia a dia muitas coisas que critica também, que condena e critica, né? Além de coisas ilegais, procedimentos pouco imorais ou pouco éticos, né? Então, na verdade, a matéria tem esse sentido de estimular essa reflexão sobre o sentido do patriotismo, né? O morador, o habitante, muitas vezes cobra das autoridades uma postura correta e no seu dia a dia não tem essa postura também, né? Então, mais um ponto de partida para essa reflexão. Muito bem. E a gente confere também aqui a manchete do Diário do Litoral, também um jornal parceiro nosso aqui do painel Debates de todos os dias, né? DL que sai aqui com essa manchete: Fé e Cidadania na Festa da Padroeira de Santos. Ontem, dia 8 de setembro, comemorou-se o dia de Nossa Senhora do Monte Serrat, a nossa padroeira aqui da cidade de Santos. Eu passo também aqui, por favor, o Caio aqui, passe aí para Olívia e para o Marcos Santana, um exemplar aqui do nosso jornal Diário do Litoral, né? Onde a gente completa aqui a manchete. O Dom Jacir, bispo diocesano, pede a atenção de governantes da cidade com a saúde, com a violência e com as drogas. São temas importantes, né? Valem sempre uma reflexão, valem sempre uma discussão. A gente tem também nessa edição do Jornal da Orla uma entrevista interessante, importante, com o deputado federal Márcio França, né? O meu caro Marcos Santana. Márcio fazendo algumas revelações importantes do que pode ser o futuro político dele, dos caminhos que o PSB pode trilhar aqui no estado de São Paulo e no Brasil, não é, Caio? A gente vai abordar tudo isso. Mas eu queria abrir o programa, né? Falando mais uma vez de um assunto extremamente sério, extremamente delicado e que volta a se repetir constantemente aqui nas nossas rodovias que servem a nossa região metropolitana, né? Ontem eu tive o desprazer de descer a serra e a partir de 18h15, 18h20 eu passava pelo pedágio, 18h11 aproximadamente, mais precisamente, pelo pedágio da Imigrantes, morri lá com meus R$20, R$21,10, né? Pedágio caro, a gente sabe, do sistema cheio de imigrantes, e fui obrigado a pegar a interligação, como todo mundo que vinha descendo a serra, pegar a serra, descer a serra pela via Anchieta. Parou o trânsito, como todo mundo já sabe, né?
E aconteceu lá um arrastão. Eu, graças a Deus, né, ia com minha mulher no carro, meu filho mais novo também, né? Graças a Deus, não vimos nada do que se passou. Mas o arrastão, segundo as informações que a gente tem pela internet, teria ocorrido por volta das 18h30. Eu passei no pedágio às 18h10, às 18h11. Você vê que quando eu encostei e fiquei parado na serra, a coisa estava se encerrando, né, terminando, e acontecia a 200 metros, talvez 300 metros à minha frente. Então, a sensação é realmente extremamente desagradável, você ficar preso, totalmente preso, ilhado, você não vai para frente nem para trás, não anda para o lado, ou seja, qualquer coisa que aconteça, você está ali à mercê, né? Não dá para correr para lado nenhum, não dá para gritar para ninguém, não tem polícia, né? Policiamento absolutamente nenhum, uma situação extremamente desagradável. A gente tem alguns relatos aqui pela internet, eu captei algumas coisas pelos sites aqui dos principais jornais aqui da cidade e da região, né? Gente que ouviu até tiro, né, naqueles momentos, porque são momentos rápidos, né? Gente que desce dos bairros Cota, faz o arrastão com uma certa rapidez, viu, Caio? E você já passou por essa situação também, né? Preso no sistema de imigrantes, em congestionamentos, fazem os arrastões rapidinhos, em 5, 6 carros, depois desaparecem de novo, né? A coisa tem que ser de uma maneira rápida, né? E fica aí a dúvida, né? Até quando nós vamos viver esse drama, né? Até quando as pessoas de bem que trabalham, que têm compromissos, como eu tive ontem em São Paulo, fazer um bate e volta, e não podem voltar para casa simplesmente, então tem que passar por esse drama aí. Não sei como é que vocês veem isso. O Caio, evidentemente, é uma liderança importante, atua na Assembleia Legislativa pelo partido, pelo PSB, enfim. Na hora de juntar as lideranças todas aqui da cidade, da região, fazer um mutirão para cima do governo do Estado, da Ecovias, tomar alguma providência, criar-se uma estratégia, né, quando a gente tiver só 2 pistas para descer, se for só Anchieta para descer, todo mundo sabe que vai parar, porque tem ônibus, tem caminhão, tem van, pode acontecer algum problema com qualquer carro, para a estrada e fica todo mundo ali à mercê da bandidagem, né? E o ambiente propício, né? Como você mesmo falou, não tem como sair, não tem para onde ir. Então, até parece uma estratégia simples de ser efetuada, pelo menos para inibir a atuação, né, dos marginais. Se tivesse, a gente conversando um pouco antes, falou, se tivesse alguns carros da Polícia Rodoviária ou da Ecovias com o giroflex ligado, já seria suficiente para pelo menos inibir um pouco a atuação desses marginais, mas acaba não vendo. Sem dúvida. Eu sempre falei muito com relação ao pedágio. Eu acho que quando o sujeito paga os 21,10 e vai pela Anchieta, devia ter depois da frente uma que devolvesse o resto do valor, porque os R$21 já é muito caro, né? Pela Imigrantes. Pela Anchieta, então, é um absurdo, é descabido. Então é duro mesmo, e eu acompanho algumas, né, tem comissões lá e direto, os superintendentes, a Artesp, não isso necessariamente, depois daquele, que teve aquele engavetamento, que morreu gente e tal, teve um problema muito sério, os deputados cobraram bastante, e eu acompanho algumas das comissões, e uma delas é do transportes. É bastante cobrado isso, mas a gente não vê que as coisas acontecem, né? É cobrado, mas as coisas não acontecem. Então é uma dura realidade e que tem que ser enfrentada. Talvez, né, os prefeitos, junto com os deputados, estaduais e federais até, né, cobrando as autoridades, né, o superintendente, a Artesp, o governo do estado, para que possa reavaliar esse modus operandi dele quando tem uma situação dessa. É inaceitável que o povo que sobe a serra e tem que voltar domingo tenha 2 pistas, uma pista operando, contra 10, 12 pistas de quem está subindo, voltando para casa. É importante preservar, né, os turistas, mas quem mora na Baixada Santista também tem que ser preservado. Né, um cidadão como aquele que está subindo, voltando para sua casa. Então tem que ser reavaliado, e eu acho que um simples fato da Polícia Rodoviária e da Ecovias estar presente ali monitorando, com moto, com um carro parado na pista, já seria suficiente para inibir bastante esse tipo de problema, esse assalto que ocorreu, triste realidade da Baixada aqui. Olívia, já passou por uma situação dessa? Eu não passei, mas eu subo para São Paulo todos os finais de semana e eu desço sempre, e eu acredito que esse problema está inserindo em problemas maiores, que é o fato da população da Baixada Santista está sendo prejudicada pelas suas próprias características. Então a gente tem o Porto, né, que tem uma atividade econômica maravilhosa, ajuda a subir o PIB do Brasil, a economia vai bem, mas a população da Baixada é que carrega o ônus de ter um trânsito e uma falta de mobilidade aqui na entrada da cidade e dentro da cidade. E a gente tem as praias e recebe turistas aos finais de semana, são todos muito bem-vindos, mas em contrapartida, quando a gente sobe final de semana para São Paulo, a hora que a gente desce, a gente é prejudicado, porque todas as pistas a imigrantes estão para operação subida, a gente é obrigado a descer pela Anchieta, e a Anchieta está sempre parado e sempre tendo assaltos, não é uma novidade essa situação. Então acho que a gente acaba arcando com alguns ônus.
Obviamente, está faltando aí o papel da Ecovias, está faltando o papel da Artesp, que é a agência que regula aí as rodovias estaduais, e também da Polícia Rodoviária. E o fato da Ecovias e da Artesp, da polícia, não estarem cumprindo seu papel, me remete a um grande problema, que é a privatização sem controle. Quer dizer, privatiza-se vários serviços, como as rodovias, e cadê as agências reguladoras para primar pelo bom serviço prestado? Acho, inclusive, que esse problema está inserido em outra questão mais ampla, que é a subrepresentação estadual da Baixada Santista na Câmara, lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o que poderia pleitear melhoras para a nossa população que está precisando. Até acho que existe uma subrepresentação mesmo, mas acho que se os prefeitos aqui se unissem, independentemente de cor partidária, né, e de ideologias que nem existem mais, na verdade, né, e marchassem junto com os deputados, junto com as câmaras municipais, enfim, para fazer uma pressão em cima do Palácio dos Bandeirantes, porque, com todo respeito ao governador Alckmin, que é um sujeito absolutamente sério, correto, não há nada que pode se imputar contra o governador, mas acho que a coisa fugiu da mão. Né? E acho que é pouco divulgado, né? Porque esses casos não chegam à grande imprensa, aos grandes jornais, então, na verdade, ficam restritos a um debate local e me parece que as pessoas nem estão sabendo o que está acontecendo e a gente sempre é prejudicado. E o curioso, Edgar, é que é uma tragédia anunciada, né? Porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que vemos ocorrências desse tipo. Eu acho que está faltando realmente, assim, um aumento no policiamento do patrulhamento rodoviário, da polícia rodoviária, seja por motocicletas ou mesmo por bases fixas, nesses pontos mais importantes aí, onde já em outras ocasiões já ocorreram crimes, assaltos, de modo a evitar esse tipo de ocorrência, porque virou uma triste realidade que a gente não pode suportar esse tipo de coisa. Pois é, acho que falta uma estratégia para a polícia rodoviária, né? Bom, só tem as duas pistas então. Já não devia ser assim, né? Devia ser 5 para subir e 5 para descer. Mas já que inverteram as pistas naquele momento, então tem 2 pistas para descer. Já sabe que vai parar. É óbvio que vai parar. Você tem caminhão, você tem ônibus, você tem as vans. Alguma coisa vai acontecer em algum momento. Vai ter uma paralisação e os bandidos vão ter a possibilidade de fazer os assaltos, fazer esses arrastões. Então tem que ter uma estratégia da polícia rodoviária para se espalhar pela pista descendente da Via Anchieta, não é? E inibir a bandidagem. Acho que seria o mínimo que a gente poderia ter, não é? E também um trabalho de investigação, depois dos crimes cometidos, da Polícia Civil e realmente verificar, apurar os autores desses crimes, porque o que acaba incentivando que eles voltem a praticar é justamente a impunidade. Eles vão lá, aproveitam que o trânsito está parado, fazem lá o pé de meia deles, né, para fazer a feira no final de semana, e como fica por isso mesmo, então eles persistem no crime. Isso é verdade. Mais uma vez, né, ontem já não teve boletim de ocorrência e mais uma vez as pessoas não foram pegas, aí fica realmente incentiva. E vale lembrar que é uma rodovia tão pedagiada, tão fiscalizada, tão monitorada para poder cobrar o contribuinte, que seja também monitorada para poder coibir, né, esses tipos de situação. A gente percebe que ao longo da rodovia Imigrantes, por exemplo, até a Anchieta tem alguns radares, mas que eles sirvam também para poder auxiliar ou inibir, né, possíveis ações como essa. Mais uma vez o interesse econômico aí prevalecendo, né? E o problema da segurança pública é um problema generalizado e é um problema muito grave na Baixada Santista, e eu acho que é a pedra aí no sapato do governador Alckmin. Sem dúvida nenhuma. Então fica aqui mais um alerta, né? A gente debate aqui, coloca em discussão um assunto que é extremamente preocupante aqui para os moradores da Baixada Santista, sempre sofrendo essas dificuldades, esses problemas de final de semana com a virada do sistema Anchieta Imigrantes. Você tem... na verdade, eles dizem assim, é o sistema 8x2, né? O Caio falou das outras faixas, nós temos 6 faixas de imigrantes lá no Planalto, né? Isso. Aí você aumenta o arco, a facilidade dos carros de subirem após a serra concluída lá no trecho de Planalto, né? Mas aqui são 3 para subir, 3 imigrantes subindo, mais 3 imigrantes subindo, mais 2 Anchietas subindo, então ficam 8 pistas subindo, né? E o coitado do Santista e do Vicentino, né? Santista e Vicentino não tem o direito de subir a serra no final de semana. Tá certo? Você não pode pegar um fim de semana em São Paulo, subir no sábado e descer no domingo. Ou fazer um bate-volta, como eu fui obrigado a fazer ontem para resolver alguns problemas aí, pessoais, né? Então você fica nessa situação. O que você faz? Você para, está lá o letreiro na Imigrantes na descida. Descida só pela Anchieta. Você faz, para o carro e desce de ré, sobe de ré, não vai ter jeito, né? Vai ter que fazer um contorno em algum lugar e ficar esperando, sei lá, o que acontece, a liberação da Imigrantes. Se você desce pela Imigrantes é fácil, vai sossegado, tranquilo, vem embora, só vem talvez ter problema aqui embaixo, né? Também a possibilidade de correr risco para entrar na cidade. E o curioso, Edgar, que você vai pagar um pedágio de uma rodovia dita moderna, mas vai descer para uma rodovia da década de 60, né?
É verdade, era uma rodovia romântica, bonita, né? Mas totalmente ultrapassada, né? A nossa via Anchieta. Bom, está feito o alerta, tem os vários sites aqui dos jornais aqui da região com uma série de relatos, né? E eu repito, eu não vi cena nenhuma, não vi arrastão nenhum, mas por pouco, por coisa de 5 minutos, eu não peguei esse arrastão. Mas a posição, como eu fiquei preso no sistema Anchieta, você olha para frente, um mar de carros, você olha para trás, um mar de carros, você não tem para sair para lado nenhum, você fica à mercê da bandidagem dos criminosos. A triste loteria, né? A triste loteria é o inverso, né? A pessoa é sorteada para ser prejudicada. Se tudo correr bem, você se salva. Ninguém te assalta, ninguém te rouba, ninguém te furta, nem coisa nenhuma, né? Bom, a nota triste do dia, né? A morte de mais um ex-componente do grupo Charlie Brown Jr., né? Caio, era fã de Charlie Brown, não? Gostava bastante de Charlie Brown. Acho que além de um bom som aqui da, né, raiz da Baixada Santista, enfim, fui em vários shows também, já triste com relação ao Chorão e agora com o Champignon, que começou a banca, se eu não me engano, era o nome da banda que eles montaram. Enfim, triste também, esperar aí a solução, mas pelo que eu assim, li e ouvi, já caracterizado bastante um suicídio dele. Vamos aguardar para ver, mas de qualquer forma, independente da maneira que foi, como foi, triste, porque é um rapaz que tem dom também para artístico, fazia muito bem. Lógico, o Chorão é talvez insubstituível, mas o Champignon também tinha as suas qualidades, enfim, e acabou agora mais um, triste. Não sei como até tá os outros integrantes da banda, porque de fato tem um problema com um, agora com o outro. Tomara que eles encontrem forças aí para poder continuar, porque é um expoente aqui do rock da Baixada Santista, nacionalmente reconhecidos e que está se acabando aí por motivos trágicos, né? É verdade. Tem uma nota aqui publicada aqui da assessoria da banca, né? O site da Tribuna eu peguei aqui. É com muita tristeza que a família Abanca, amigos e famílias comunicam o falecimento de Luiz Carlos Leão Duarte Júnior, o nosso Champignon. Momento de muita dor, tristeza e saudade. Agradecemos a todos pelas mensagens de apoio e também pelo carinho, né? No momento ainda não temos mais informações. Fique em paz, Champs, nosso eterno guerreiro. Lembrando que ele será velado, o corpo dele será velado na Memorial Necrópole Ecumênica. Segundo informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Santos, não houve nenhum requerimento de nenhum próprio público aqui da cidade para se fazer o velório, como aconteceu com o Chorão, né? E curioso que são 6 meses passados da morte do Chorão, praticamente, 6 meses cravados, e um ano cravado de uma briga que eles tiveram no palco, né? Uma discussão, um bate-boca forte que eles tiveram no palco no meio de um show, né? Onde acabaram se atritando os dois, né? O Chorão e o Champignon, né? Acho que esse pessoal não segura muito a onda? Sim, Olívia, o que você pensa? Eu fiquei refletindo bastante depois dessa notícia. Ontem eu também vi essa notícia, junto com outra notícia de um pai que matou os filhos e a esposa lá em São Paulo. E eu fiquei me perguntando o que está acontecendo com essa sociedade. Obviamente os casos de suicídio eles não são novos, né? Historicamente eles sempre acontecem. Mas quando a gente se depara com suicídio com pessoas jovens ou no mundo da juventude, como era o Charlie Brown, a gente fica se perguntando o que está acontecendo com esse jovem, né? E uma das possibilidades é drogas, né? O uso de drogas, que também é uma forma de diversão, porque está faltando diversão vindo de outros lados, e uma forma talvez de fuga de realidade. Outra possibilidade é a falta de perspectiva de vida, mas não se explica o caso do Chorão nem a do Champignon, que não faziam parte de classes com mais renda, né? Mais bem colocados aí socialmente. O que me parece é que é um excesso de pressão, né? Um excesso de pressão por trabalho, por resultado, por sucesso, e que eles não acabam acompanhando. E esse excesso de pressão não atinge só as pessoas da mídia, né, mas atinge todo mundo, né? Hoje em dia o jovem ele tem que escolher uma faculdade, ele tem que trabalhar, ele tem que ganhar dinheiro, ele tem que ter sucesso. É muito difícil ser jovem no mundo de hoje. Então, tem alguma coisa além de se lamentar a tragédia pessoal da família, né, que perdeu um ente querido, a esposa grávida de 5 meses, e também é de se lamentar também porque o Champignon jovem, músico promissor, já com uma grande trajetória
musical, mas também com um grande futuro pela frente, servir de exemplo para muitos jovens também, né, que poderiam buscar na manifestação artística uma possibilidade de realização pessoal. Então fica esse ensinamento para todos os jovens de que, como a professora lembrou bem, essa linha muito tênue entre o sucesso, né, e a cobrança da sociedade, o assédio das drogas, né, desse mundo pretensamente glamouroso, que acaba meio que encantando os jovens. Então também fica um ensinamento para os jovens em relação a esse tipo de coisa. Só para completar, né, até a última atualização que eu peguei aqui, por volta de 12h30, né, a polícia ainda trabalhava com algumas hipóteses, né, mas a mais provável mesmo era do suicídio. Né? O Champion foi encontrado, o corpo dele foi encontrado com uma pistola na mão e um tiro na boca, né, típico de suicídio mesmo. Aliás, foram feitos 2 disparos, né, o que para muita gente pode parecer estranho, mas a gente que está acostumado a questionar, né, os policiais, enfim, isso é muito comum, né? O cidadão dispara o primeiro tiro, não consegue se matar com o primeiro tiro, a dor é intensa, e ele, mais que depressa, consegue o segundo disparo, que é para poder resolver a situação. A gente tem que fazer o primeiro intervalo aqui no Painel Debates, mas antes sempre uma mensagem importante da Prefeitura de Santos para você. Os moradores da Zona Noroeste ganharam um novo espaço de lazer e cultura. A Prefeitura entregou o Centro Cultural da Zona Noroeste na Avenida Afonso Schmidt, Estradão. O equipamento passa a contar com biblioteca Silvério Fontes, cursos e sala de cinema também. São previstos espaços para a criação do Museu do Carnaval Santista e oficinas culturais. Foram investidos quase 8 milhões de reais na construção do prédio, quadras e novas iluminações. No complexo inaugurado, alunos do programa Escola Total das Escolas Esmeraldo Tarquínio, Fernando Costa, Maria de Lourdes Bernay, Leonardo Nunes e Pedro Crescente terão atividades artísticas, esportivas e também orientação pedagógica. Moradores poderão utilizar o Centro Cultural para a prática de Tai Chi Chuan, dança flamenga e recreativa, alongamento, ginástica geriátrica, vôlei adaptado à terceira idade, basquete e tênis. Há também um local para divulgação do programa Santos Novos Tempos e uma base da Guarda Municipal. O local ainda vai abrigar a sala de cinema Toninho Dantas, homenagem ao produtor cultural que faleceu em 2010. No Carnaval, o imóvel de 3.000 metros quadrados vai se transformar em camarotes e setores de apoio aos desfiles. Vamos para o intervalo, já voltamos com o Painel Debates. Nós estamos de volta aqui com o segundo bloco do nosso Painel Debates, com prazer conversando aqui com o Caio França, importante liderança do PSB aqui em São Vicente, em toda a nossa região, com a professora Olívia Pérez, cientista política, e com o nosso Marcos Santana também colaborando com a gente. O telefone segue aberto, 3017-9110, você liga e participa aqui com a gente, com a sua pergunta, com o seu comentário e com a sua opinião a respeito dos assuntos colocados aqui na pauta, não é? Bom, como eu disse anteriormente, a gente tem aqui como parceiro o Jornal da Hora, né, Marcos Santana? E o Jornal da Hora, curiosamente, entrevistou a principal liderança do PSB aqui na nossa região, né, presidente do PSB no Estado, deputado federal, ex-prefeito Márcio França. E a manchete o título da entrevista do Márcio França diz que não... Márcio França diz que pode disputar o governo de São Paulo. Márcio França diz que pode disputar o governo do Estado de São Paulo. Essa te surpreendeu, Caio, ou não? Não, eu tenho uma convivência quase que diária, então eu conheço um pouco da cabeça dele. É lógico, quem acompanhar a entrevista na íntegra vai perceber que a prioridade não é essa. A prioridade é abrir um palanque para o Eduardo, né, numa outra candidatura. No caso, a proximidade é muito maior com o governador Alckmin, então a chance, né, e para a gente seria melhor, um melhor cenário na minha avaliação, ao lado do governador Alckmin. Mas é claro que essa definição não depende só da gente, depende de uma definição de outros parceiros, do próprio governador, uma definição quase que pessoal dele. Deve pesar um pouco a questão partidária, os partidos que mais interessam, que mais têm prefeituras, enfim, toda essa junção de fatores. Mas quem lê a entrevista na íntegra vai perceber que a vontade maior seria estar com o governador Alckmin, mas ele não descarta a ideia. O importante, assim, para clarear as pessoas que acompanham o mandato dele, que têm relação com ele, é que o PSB terá candidato a presidente da República. Esse ponto está pacífico. Esse ponto está pacífico. Para quem acompanha as reuniões da Executiva Nacional, esse ponto é pacífico, consolidado no partido. E, como eu disse aqui da outra vez, para ter um candidato a presidente da República, tem que ter os pés em São Paulo. E aí, o que significa ter os pés em São Paulo? Ou você ter uma candidatura forte, consistente, e você está ao lado, e o principal, o ator principal permitir
que o seu candidato esteja presente no seu palanque, no caso seria o Alckmin com o Eduardo, ou em último caso, ter uma candidatura própria, que aí no caso tem o nome dele, tem o nome da Erundina, que são os nomes aí mais consolidados dentro do partido e tem mais trajetória dentro do partido. Enfim, o que for, eu acho, logicamente, a relação que eu tenho com ele me permite dizer que considero uma pessoa muito preparada, inteligente, já tem experiência administrativa, foi prefeito de São Vicente, é deputado federal com 2 mandatos, enfim. Mas confesso que minha torcida é para que dê certo com o governador Alckmin. Bom, uma coisa está escrito aqui, né, o Marcos Santana? O Márcio França garantiu na entrevista, eu não acompanhei, não vi a entrevista no vídeo, né, do programa do Jornal da Hora na TV, mas ele diz aqui, o jornal diz aqui que ele garantiu que não será candidato a deputado federal. Isso é uma declaração importantíssima, né? Importante, já ter um reflexo imediato, porque vai deixar um vácuo muito grande aí, uma quantidade de votos em potencial muito grande na nossa região. Quer dizer, para permitir o surgimento de uma nova liderança, ou das lideranças que estão postas aí, que foram bem avaliadas, prefeitos que saíram do cargo agora, que podem pleitear, que podem angariar esses votos, né? Quer dizer, então, eu acho que essa troca de liderança, de votações aí, deixa um vácuo muito importante para os pleiteantes no ano que vem. Você tem alguém em mente que pode ocupar esse espaço aí, ou Olívia? Você acha que está muito aberto aí? Acho que está muito aberto, mas acho importante a posição do Márcio França de querer um palanque duplo, né, em São Paulo. Então ele está se aproximando do Alckmin para querer que o Eduardo Campos possa ser conhecido em São Paulo. O Eduardo Campos, que é candidato a presidente, né, pelo PSB, ele é conhecido no Nordeste, mas ele é pouco conhecido em São Paulo, e São Paulo é um reduto clássico do PSDB, em especial dos serristas. Então ele tem interesse em ser conhecido aqui, e aí a preocupação do Márcio França é de abrir o palanque para ele, né? Esse palanque pode ser aberto com o Alckmin, que é o mais provável, também pode ser aberto com aproximação com o SCAF, que provavelmente vai ser candidato a governador pelo PMDB, e se caso não dê certo, o PSB me parece que lança uma candidatura própria para ter esse palanque aberto. Então a grande preocupação aqui é de lançar o Eduardo Campos a presidente da República. A última pesquisa que eu vi, o Eduardo Campos estava em 4º lugar, né, com poucas ainda intenções de votos, mas interessa muito para eles, inclusive, fortalecer a candidatura do Aécio, porque assim alguns votos da Dilma vão para outras candidaturas e a possibilidade de segundo turno é maior. Mas, Butrão, se me permite uma observação importante, qualquer que seja o cenário, os nomes que sejam postos ao governo do Estado, à presidência da República, uma coisa interessante é o seguinte, que o Márcio França ele se consolida como uma liderança muito importante a nível nacional. Apesar de ser da região aqui, ele é uma referência importante dentro do partido e dentro do cenário nacional. E um dos principais articuladores pela candidatura do Eduardo Campos, né? Se havia uma briga interna entre o PSB, entre apoiar o PT ou lançar candidatura própria, ganhou a ala defesa do Márcio França, que é lançar a candidatura própria. Só para fazer os Gomes lá no Ceará, até fazendo um parênteses dentro disso, assim, se fossem analisar um ano atrás, 6 meses atrás, um pouco antes aí nessa história toda, talvez fosse uma única voz entre 35 vozes dentro da direção nacional do partido. E hoje é o contrário, né? Tem 2 ou 3 dissonantes e todos os outros jogam a favor da candidatura do Eduardo. Os irmãos Gomes, o Cid e o Ciro, né, são importantíssimos. O Ciro, com todo o jeito dele duro, né, com as críticas contundentes, eu considero uma das pessoas mais preparadas, que mais conhecem o país, e a gente torce muito para que ele esteja na candidatura. Eles vêm pontuando alguma coisa, eu disse aqui da outra vez também, acho que tem um pouco, né, ainda embrulhado por não ter sido candidato em 2010,